Pessoal, boa noite, a paz do Senhor, uma noite abençoada para vocês. Para nossa conversa, Gideão vence as batalhas, a batalha contra os amalequitas, foi uma batalha, os midianitas, foi uma batalha improvável, uma batalha impossível, na verdade, porque ele vai com 300 homens, quando na verdade Deus dispensa o exército dele de milhares, eram quase 40 mil, se eu não me engano, e o Senhor fala, olha, tem gente demais aí. E ele se viu numa situação onde que realmente ele questionou. Gideão, eu acho um personagem muito... depois o seu nome é mudado para Jerubaal e tudo mais, por conta que ele quebra os altares a Baal. Mas ele é um personagem muito humano, sabe? Muito realista, assim, muito pé no chão. Eu me identifico bastante com esses personagens, né? Que a Bíblia mostra a falhabilidade deles, né? As falhas, os defeitos, os erros. Tem uma expressão hoje para quem gosta de ver filme e série, né, que é a jornada do herói, onde você tem uma construção da pessoa, a recusa do chamado. Gideão teve a recusa do chamado, ele questiona o chamado dele, ele diz, olha, quem sou eu? Eu sou o menor da casa do meu pai. Mas ele é levado a uma jornada de aprendizagem, a uma jornada de renúncia, a uma jornada de fé. E ele duvida em diversos momentos, quando ele se depara com um anjo que estava ali, ele estava debaixo do carvalho em Ofra, e a palavra vai dizer que ele estava malhando trigo no lagar. Não era nem o lugar de malhar o trigo. O trigo era malhado na eira. É claro que existe um sentido espiritual profético aqui muito profundo. Eu já falei algumas vezes aqui no canal. O trigo no lagar é como se fosse a palavra através... malhada, na verdade, o trigo sendo malhado no lagar. O lagar era onde se prensava a uva. A uva tipifica o Espírito Santo. E o trigo tipifica a palavra. Então é a palavra de Deus que é revelada. É a palavra de Deus que vem pelo Espírito Santo. É a palavra do homem, da razão, da lógica. Então era isso, era um sentido espiritual, porque o trigo, ele sendo malhado no lagar, ele ficava com o cheiro das uvas. Então olha o sentido profético. Ele pegava as propriedades, a propriedade da uva. Da mesma forma, Jesus, que é o pão da vida, como o trigo, ele foi moído, na prensa da cruz do Calvário, ali, ele foi prensado no lagar, e ficou com o cheiro da uva, o sangue dele derramado, o derramamento do Espírito Santo, tem todo um sentido. Mas o fato era que ele escondeu dos inimigos, aqui sendo mais pragmático, ele escondeu dos inimigos dos midianitas. E quando ele escondeu ali o trigo, o anjo se apresenta a ele e fala com ele, olha, Deus está te chamando aí, cara. Tu tem um projeto grande na tua vida, tu vai livrar o povo de Israel e vai ser contigo mesmo. E duvida do chamado. Quantas vezes nós duvidamos daquilo que Deus nos fala? E ele questiona, porque o anjo chega, a primeira coisa que o anjo chega, o cartão de visita é varão valente e valoroso. O Senhor é contigo. Ele questiona, ele fala, mas se o Senhor é conosco, por que todo esse mal nos sobreveio? Não, mas se Deus é comigo, por que está tudo dando errado? Quantas vezes? Eu acho que esse ano eu falei isso umas 50 vezes. Quando o carro quebrou, a gente fala, mas não é verdade? Se o Senhor é comigo, por que tá tudo dando errado? A gente fala dentro do nosso coração, às vezes quietinho, né? Senhor, eu creio em tudo, mas no fundo lá a gente fala assim, Senhor, mas se tu é comigo, por que tá tudo dando errado? Misericórdia. Então assim, ele foi vivendo uma experiência, uma após a outra, ele fez prova de Deus, claro, no sentido correto da prova. Ele não ficou ali duvidando, escarnecendo de forma alguma. A prova do velo, o sonho do pão de cevada. Teve várias ali constatações de que Deus era com ele. Deus é contigo. Estou aqui sendo direto, tá? Deus é contigo. Deus não precisa de meios, de possibilidade. Pelo contrário, ele reduziu as possibilidades de Gideão. Ah, mas ele está reduzindo as tuas possibilidades também, né? Pois é. É o padrão de Deus. Deus às vezes faz isso. Às vezes Deus dificulta. Às vezes Deus propositalmente deixa piorar. E aí a gente não tem mais o que fazer. Se Gideão vencesse a batalha com seu exército, que não era grandes coisas, mas já era alguma coisa, ele podia dizer, afinal de contas, eu sou bom, né? Meu exército... Modéstia à parte, rapaz, não é diferente no nosso caso. Se vencêssemos as nossas batalhas, a gente ia se vangloriar, né? Não, eu orei, eu busquei.
olha, afinal de contas, eu soube recorrer. Eu soube me posicionar. Eu entrei na brecha, na verdade. Eu. Tem gente demais. Deus está tirando as tuas possibilidades. Na verdade, Deus está tirando as possibilidades, todas as possibilidades. Porque tem hora que parece que as portas se fecham, a gente fala assim, o diabo está furioso. Tem hora que a chuva não cai do céu e a gente fala, o diabo está nervoso. Nem é o diabo. O diabo está lá, não fez nada. É Deus cerrando portas. Deus cerrando céus. Deus afastando pessoas. Deus dificultando as coisas. Deus dificultando e inviabilizando as coisas. Para no final, quando Ele operar, não é para Ele dizer que Ele é bonzão, que Ele é Deusão na sua vida. Não. É isso não. Para que você viva uma experiência. E a partir desse momento, e daquele momento em diante, você possa dizer, olha, na minha vida, só Deus. Não há nada que eu possa fazer, mas o meu Deus pode. Irmãos, quantas vezes eu tive em situações onde eu recorri ao homem de inúmeras formas. Na saúde, eu tinha que operar, ia para um lado, para o outro, ninguém conseguia resolver meu problema. Na questão do emprego, ia atrás de amigos, pedia, mandava currículo, indicação, ninguém resolvia o meu problema. E eu sei que você já passou por isso, ou talvez esteja passando. E eu ouvia do Senhor dizendo assim, olha, teu socorro não virá dele, não virá dela, não virá do homem, não virá dessa pessoa, não. Teu socorro vem de mim. E o Senhor, Ele de fato, Ele cercou os meus caminhos. E talvez Ele esteja cercando os teus caminhos, dificultando muito. Mas isso não quer dizer que você não vai viver o milagre. Você não vai viver o teu milagre da forma que você idealizou, no tempo que você desejou. Você vai viver o milagre de Deus da forma que Ele planejou, no tempo dEle, na hora que Ele falar. Assim será. Que vitória Gideão teve. Mas não foi ele, foi Deus. E para completar e aqui a gente finalizar, ele pegou trombeta, tocou trombeta, buzina, quebrou cântaro vazio e com tocha acesa. Coisa de doido. Ninguém vence guerra assim, tocando buzina, cântaro vazio e tocha acesa. A buzina é a oração. Ora. A vitória está na oração. O cântaro vazio é o homem que não tem nada, que reconhece a sua condição de barro, cântaro, vazio, necessitado, tem que ser quebrado. Permita ser quebrado nas mãos de Deus. E a tocha acesa é o Espírito Santo, o fogo do agir do Espírito Santo em nossas vidas e no nosso coração, pelo Senhor e por Gideão. E assim eles venceram uma batalha que parecia ser impossível. Você vai vencer. Deus te dará a vitória. Agora o segredo. Toca a buzina. Cântaro vazio tem que ser quebrado. E a tocha tem que estar acesa. Tá bom? Deus abençoe vocês essa noite. Da bênção de Deus. A paz, Senhor Jesus. Tchau, tchau.